Boa noite. Terça-feira, 26 de março de 2024. Rádio Terra FM Caucaia, Ceará. Direção geral e apresentação Dorival Lima. O comunicador e comentarista diferente. Deus acima de tudo e de todos. Primeiro a vida e segundo a liberdade. Hoje eu vou falar sobre a situação do nosso país, que cada dia é piorando a situação do nosso país. Mas nós vamos hoje focar. Ontem não houve programa porque deu um problema aqui nos estúdios da Rádio Terra FM, e eu peço aos meus ouvintes e seguidores, que cliquem no canal da Rádio Terra FM e tem lá um sinozinho preto, você clica para você ficar cadastrado na Rádio Terra FM de Caucaia. Eu estou de preto e vou continuar usando preto porque enquanto esse governo estiver no comando do nosso país, eu vou usar preto, igual o Zorro, só falta mesmo a máscara e o chapéu do Zorro. Amigos ouvintes, a corrupção do Brasil é a maior do mundo. De acordo com a Justiça dos Estados Unidos, o Brasil possui o maior caso de corrupção da história brasileira e do mundo. É só você verificar a vida, certo, dos nossos políticos a nível municipal, estadual e federal. A política faz parte de todas as atividades humanas. Portanto, tudo de bom ou tudo de mal está ligado à política brasileira. Pode ter certeza disso. Se tivéssemos bons políticos e administradores, teríamos um Brasil diferente do que temos hoje, que é muita corrupção, perseguição, toma lá da cá, compra de políticos, certo? A nível municipal, estadual, federal, e a classe política trabalha com preocupação, porque a perseguição no Brasil é de ponta a ponta. Alguém tem dúvida que os políticos são o grande mal da sociedade brasileira? Eu não tenho dúvida. É só você verificar as atividades da classe política a nível municipal, estadual e federal. O Fórum de São Paulo foi constituído em 1990. E o que eles assinaram, o que eles estão fazendo e que pretende fazer daqui para frente, nós não sabemos. Porque só eles, integrantes do Fórum de São Paulo, os comunistas brasileiros e de outros países, é que têm a certeza do que foi acordado e assinado por eles. Aquele desgraçado Fidel Castro, que já morreu, está no quinto dos infernos, ele marcou presença, como também o lá da Venezuela, Hugo Chávez, entendeu? Também participou. Mas é aquela história, tudo na vida tem começo, meio e fim. Vamos aguardar, porque a população brasileira tem que ficar atenta, certo? Principalmente nessas eleições de outubro do corrente ano, que é muito importante. Vamos fazer uma varredura para tirar da vida pública a classe política da esquerda, porque eles fazem mal ao nosso país. É tanto que o presidente atual, ele está querendo implantar o comunismo no Brasil. Se vai conseguir, eu não sei, mas ele está tentando de todas as maneiras. Ele é só viajando, mentindo, perseguindo a classe política, perseguindo o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, a família dele, é perseguição de manhã, de tarde, de noite,
E nós não sabemos, porque o presidente, ele assumiu o governo em janeiro de 2023, certo? Aconteceu aquela baderna no dia 8, que até agora não foi explicado, mas muita gente já sabe que tudo começou e foi de autoria de Lula da Silva, Flávio Dino e toda a esquerda brasileira. Mas um dia isso será esclarecido. E até agora, certo, dia 26 de março de 2024, o presidente atual não fez nada pelo Brasil, a violência aumentando, a insegurança aumentando, as empresas quebrando, o desemprego aumentando, a fome aumentando em todo o Brasil, principalmente no Nordeste brasileiro, aqueles que fizeram L estão passando fome, e eu não vejo o governo federal, o governo estadual e o governo municipal tomar alguma medida. E a população brasileira, certo, é que fica com a mão na cabeça, esperando por uma ação. Mas é o que eu digo, a classe política brasileira, você não pode esperar, porque eles só têm compromisso em continuar no poder com a reeleição, com a eleição, com a caneta e as falcatruas que eles fazem entre eles. Por isso que eu digo, eles se protegem, é o telhado de vidro da política brasileira. E o Brasil está descendo a ladeira da corrupção, é muita corrupção de humanidade, de segurança, e agora o governo atual está querendo legalizar, certo, a maconha, quer legalizar o aborto, a cocaína, enfim, tudo que está errado, o governo atual do PT quer legalizar. É aquela história. Vamos pensar no nosso país, na nossa sociedade, porque você tem um trunfo na mão, que é o título de eleitor. Meus amigos, 97% dos crimes de corrupção no Brasil ficam impunes. Porque é aquela história. A justiça a nível estadual e federal empurra com a barriga e vai levando, o pessoal pede vista, aí o processo vai ficar na lentidão e o único preocupado somos nós, porque continua a desigualdade social e algo mais. A pobreza no Brasil é um problema que atinge cerca de 28 milhões de pessoas na atualidade. Meus amigos, o problema é o seguinte, eu estou sempre aqui na Rádio Terra FM comentando a realidade, porque se você verificar que os nossos políticos, eles não têm nenhuma preocupação, certo, em resolver o problema do nosso país. Se você verificar a sua cidade, você vai ver que está faltando segurança, as empresas fechando, o desemprego aumentando, a fome, a violência, os assaltos, certo? Que continua, você não tem tranquilidade, certo? E agora com essa chuva, que é a alegria do agricultor nordestino e cearense, os problemas se avolumam. Mas por quê? Porque todas as cidades da região metropolitana de Fortaleza, elas são cidades, certo, que não foram projetadas. Claro, a única cidade que foi projetada foi Brasília, que é a capital federal, onde tem o maior número de corruptos lá em Brasília, que é o poder central. Mas os outros países, aliás, as outras cidades não foram projetadas. Por exemplo, Caucaia, Fortaleza, Ubajara e região metropolitana, quando chove, alaga tudo. Quer dizer, fica a cidade alagada e com a chuva traz doença, certo? Traz a conjuntivite também, traz a dengue, traz rato, barata, tudo para infernizar a vida da população. Mas nós temos que conviver porque a água faz parte, certo, da vida de todos nós, porque nós não podemos viver sem água. Agora, as cidades alagadas, isso aí, meus amigos, são os governantes a nível municipal, estadual e federal que nada fizeram, porque o sanear é muito fácil de ser resolvido, porque a engenharia brasileira, nordestina e cearense é só querer. Agora, a quantidade de dinheiro que entra nas prefeituras, nos estados,
é dinheiro demais. Agora, as verbas são feitas de péssima qualidade e quem paga o pato é a população brasileira. É o que eu digo. Nós vamos ter eleição em outubro do corrente ano para vereadores e prefeitos. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que escolher aqueles pré-candidatos a vereadores e prefeitos que tenham compromisso com a cidade, certo? E se preocupar com a população brasileira. Porque os vereadores, esses atuais, eles não apresentam um projeto de lei para facilitar a vida da população de cada cidade. Quer dizer, em Fortaleza, região metropolitana, a capital cearense, o prefeito Zé Sarto criou a taxa de lixo. Além de ter a carga tributária altíssima, o IPTU altíssimo, ainda criou a taxa de lixo. Por isso que você, eleitor de Fortaleza, dê um basta, porque José Sarto, ele é pré-candidato à reeleição e você tem que dar o troco. Como? É quando chegar na época, não eleger José Sarto. Nós temos que eleger sangue novo, pessoas que têm compromisso com o futuro da sua cidade. E também mudar esses vereadores que há mais de 60 anos é passando de pai para filho e eles não fazem nada pela cidade de Fortaleza e pelo estado do Ceará. Porque os políticos, meus amigos, a preocupação deles é uma só, é encher os bolsos deles, certo? Fazer algo em benefício deles, dos políticos, porque eles têm entre si uns acordos. Um ajuda o outro ajuda o outro. E o Brasil, meus amigos, continua, certo? A corrupção é aumentando. Veja bem, o presidente que assumiu em janeiro de 2023, até agora, 26 de março de 2024, ele não fez nada. Procure uma obra que ele inaugurou. Nada. Agora, toma lá da cá, perseguindo a classe política, perseguindo o ex-presidente da República, certo? Perseguindo a sociedade brasileira, entendeu? Aumentando os impostos, entendeu? Criando taxas, perseguição, viajando e a população aguardando que ele possa melhorar a vida dos brasileiros. Está difícil, porque ele não tem preocupação, certo? Com os brasileiros. A preocupação dele é implantar o comunismo no Brasil. É tanto que ele já tem um controle das Forças Armadas, ele está comprando deputados federais, senadores, certo? Para aprovarem, certo? As medidas provisórias dele. Porque ele não tem maioria na Câmara Federal nem no Senado, porque é o seguinte, ele assumiu o poder, mas até agora ele não apresentou um programa, porque toda pessoa que vai governar uma cidade, um estado e o país tem que ter um plano de governo. O que é que ele vai fazer na saúde, na educação, na segurança, no bem-estar social? Porque, meus amigos, você andando na região metropolitana de Fortaleza, você vai encontrar muita gente passando fome, certo? Dormindo nas calçadas, nos bancos, nas praças, malnutrido, pedindo esmola, passando fome. Aí eu pergunto, por que as prefeituras, certo? E o governo do estado e o governo federal têm a ação social? E o que é que a ação social faz para resolver essa deficiência que existe no Brasil de ponta a ponta? Nada. É nada mais, nada menos do que uma cabine de emprego. Agora, meus amigos, atualmente o governo assumiu e ele só fala numa coisa, certo? É golpe, 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 golpe. Meus amigos, e ele, se ele falar 15 palavras, 20 ele fala, certo? Para criticar Jair Messias Bolsonaro. Presidente, vá governar, vá realizar, certo? Aquilo que você prometeu em campanha, porque você passou 14 anos, certo? O seu partido, você governou o Brasil por 8 anos, não fez nada. Teve a Operação Lava Jato, Petrolão, Mensalão,
quase que afunda a Petrobras, o Banco do Nordeste, o Banco do Brasil. Rapaz, foi muita corrupção que aconteceu nos 8 anos de governo de Lula. Aí ele indicou a Dilma Rousseff, que foi eleita, depois reeleita, governou o Brasil por 6 anos, fez as pedaladas fiscais, porque ela apenas fazia o que o Lula mandava. Porque na realidade quem governava é o Lula. Porque veja bem, se você procurar qual é o líder que tem na esquerda, não tem. É só o Lula, é ele e mais ninguém. Agora, é aquela história. Tudo isso nós estamos pagando caro, porque o Brasil, certo, passou 14 anos, certo, esperando pelas ações do governo petista. Nada foi feito. Agora, o que mudou, melhorou no Brasil, se você comparar, foi feito através da iniciativa privada. São empresas que aumentaram, certo? Foi se expandindo em todo o Brasil, como também teve muita empresa que está em dificuldade, fechou, certo? Porque aquela história, depois da Covid-19 que se instalou no Brasil, que eu disse em programas passados, que ela começou e foi desenvolvida, certo? Na cidade de Wuhan, na China comunista. E aí o Brasil e o mundo sofreu e continua sofrendo, porque muita gente morreu, mas a culpa não foi de Jair Messias Bolsonaro, porque ele liberou na época, quando ele era presidente, liberou recursos para governadores e prefeitos combaterem a Covid-19. E ele comprou a vacina em tempo recorde e o Ministério da Saúde vacinou toda a população brasileira. Morreu muita gente, mas não foi só no Brasil, morreu no mundo todo, porque é aquela história. Quem saiu ganhando com a Covid-19 foi a China comunista, que é o maior produtor de insumo e de equipamentos para hospitais e etc. Por isso que o BIP da China comunista ultrapassou o dos Estados Unidos, que é a maior potência do mundo. E a China, ela quer implantar o comunismo no mundo. É tanto que Lula é amigo de todos os comunistas. Ele também é adepto, admirador do Adolfo Hitler no passado. É só você verificar a amizade que o presidente do Brasil, Lula da Silva, só tem amizade com o comunista. E é tanto que ele quer implantar o comunismo no Brasil. E o pessoal do PT diz o seguinte, que eleição não se ganha, se toma na marra. É tanto que Gilmar Mendes, membro do Supremo Tribunal Federal, o decano, ele disse que o PT e o Lula têm dinheiro para a eleição até o ano de 2030. Agora, a origem desse dinheiro, eu acho que o Supremo Tribunal Federal deveria fiscalizar, mas eles colocaram a pedra em cima, porque o Lula ele foi condenado por vários tribunais na época, passou 582 dias preso, foi devolvido uma parte do dinheiro, porque foi muito dinheiro que foi desviado, certo, como verba federal, arrecadação federal, e do Banco do Nordeste, Banco do Brasil, BNDES, aonde tinha dinheiro, tinha um tesoureiro do PT, a mando do Lula da Silva, que ele é quem manda na esquerda e no PT. Mas aí o amigo dele, Edson Fachin, encontrou uma solução e colocou ele em liberdade, e a história nós já sabemos. Ele foi para se candidatar e foi eleito. Até hoje essa eleição não entrou na cabeça da maioria da população brasileira. Não, ninguém pode nem discutir, é indiscutível. E quem penou e quem continua penando é a sociedade brasileira e vai pagar muito caro. E Lula assumiu, o que foi que ele fez? Nada. E não vai fazer nada. E ele agora é perseguindo, certo? A população brasileira, os adversários políticos e comprando senadores e deputados para aprovarem, certo, as medidas provisórias dele. Eu nunca vi um governo, certo, tão incompetente como o Lula da Silva. Mas é aquela história, cada povo tem um governo que merece. E ainda para completar, esse pessoal que estão no comando do nosso país, o Brasil parou. Não existe, certo, um governo governando. É só oba-oba, é negócio de narrativas, de golpe, perseguição, conversa fiada.
a imprensa também falando em golpe, e o tempo passando, as obras aí por fazer, certo? A população passando fome, as empresas quebrando, as empresas tendo dificuldade, a carga tributária altíssima, nós não temos saúde, nós não temos educação, nós não temos segurança, as facções se instalando no Brasil de ponta a ponta, certo? É o pessoal fugindo dos presídios, como fugiu 2 lá de Mossoró, até agora não foi localizado. E é aquela história, né? A insegurança em todo sentido. É tanto que os pessoal de fora do país não vão investir no Brasil, porque aqui, meus amigos, as coisas mudam. A justiça, no caso, o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, através de Alexandre de Moraes, ele manda em tudo. Ele altera as leis da Constituição, ele faz lei, ele manda prender, manda soltar, manda investigar, manda na Polícia Federal, manda em todos aqueles que moram no Brasil. Tanto como político ou não. Você, para fazer qualquer coisa, você tem que dar satisfação à Polícia Federal e a Alexandre de Moraes. Porque atualmente quem manda no Brasil é Alexandre de Moraes e Lula da Silva. E a população brasileira só tem um direito, é pagar seus impostos, suas taxas e contribuições, e quando chegar na época da eleição, votarem nesses políticos que há 60 anos vêm agindo na política, como vereador, como prefeito, como deputados estaduais, deputados federais, governadores, senador, enfim. E a população brasileira em dificuldades, a fome aumentando, as empresas quebrando, a insegurança. Rapaz, tá um negócio tá difícil. Olha, o Brasil está numa situação vexatória. E isso, meus amigos, vai perdurar por muito tempo, porque eu não vejo, certo, nenhum projeto de lei a nível municipal, estadual e federal para tirar as empresas desse aperreio, porque os empresários estão tendo dificuldade de tocar a sua empresa, porque as vendas caíram, tá entendendo? Hoje o pessoal não está mais comprando, quem tem restaurante está tendo dificuldade de manter o seu restaurante, porque o faturamento caiu, enfim, o faturamento caiu em todas as atividades do nosso país e das empresas. Por quê? Porque a carga tributária é altíssima, o dinheiro não está circulando, o governo não está gerando nada, certo? Agora, o dinheiro está circulando na mão desses políticos, que eles estão guardando esse dinheiro para investir na eleição de outubro do corrente ano, para comprar os votos dos eleitores. Porque, meu amigo, isso sempre aconteceu. O Supremo Tribunal Eleitoral fiscaliza, mas a compra de votos, isso vai acontecer, certo, nessa eleição de outubro do corrente ano. Porque nas eleições passadas aconteceu. Por que não vai acontecer agora? Porque está difícil, meu amigo. Os próprios pré-candidatos, eles dão um jeitinho brasileiro para os seus assessores e seus ajudantes de campanha comprarem o voto. Porque o brasileiro vende o voto, porque o brasileiro já está numa situação dificílima, em dificuldades financeiras, entendeu? O emprego é pouquíssimo, o pessoal está perdendo emprego, as empresas fechando. Meus amigos, olha, eu que ando na região metropolitana, eu vejo as dificuldades. E eu não vejo nenhum político, certo, tentar resolver a vida da população de Fortaleza e população nordestina. Está difícil. Agora, é aquela história. Para mudar, só tem um jeito. É quando chegar na eleição de outubro do corrente, é haver uma varredura de todos os vereadores e prefeitos. Colocar novos vereadores e novos prefeitos. Porque aí, toda mudança, ela é positiva. E a continuidade, ela é negativa. Porque quem passou 4 anos e não fez nada, vai passar mais 4 anos, aí é que não vai fazer mesmo, porque sabe que depois de 4 anos ele vai sair, aí ele não vai fazer nada, porque não tem compromisso com ninguém. Terminou o mandato dele, ele sai, passa um tempo, aí volta de novo, porque é aquela história, é igual aquele ditado popular, vai mais volta. Por quê? Porque o eleitor, certo, eles vivem em dificuldade financeira e vendem o voto. Isso, meu amigo, acontece desde que criaram as eleições e vai continuar. Por quê?
Porque a população brasileira, a população nordestina, vive em dificuldade, porque o Brasil não gera emprego, não tem emprego. Quando tem um concurso, tem não sei quantos mil candidatos, certo? Uma prefeitura vai fazer um concurso público, certo? Aí a quantidade de pessoas que se inscrevem é demais. Por quê? Porque o desemprego é grande, a população é aumentando, porque eu acho que as prefeituras de todo o interlândia cearense deveriam fazer concurso público para legalizar, certo, os funcionários da prefeitura. Mas não acontece, porque a maioria dos funcionários das prefeituras, em 1988, quando a Constituição foi aprovada pelos constituintes, daquela data para frente, até hoje, teria que fazer concurso. Mas o pessoal, a maioria das pessoas entraram através de pistolão, indicação de vereadores, prefeito e chefe político. E aí os prefeitos, eles não têm interesse de fazer concurso. E aí fica a situação difícil, o sistema de serviço prestado pelas prefeituras, pelo governo do estado e pelo governo federal é de péssima qualidade, essa é a realidade, e não vai mudar, não muda não. Por isso que eu digo, olha, o Brasil continua aumentando a corrupção, o desemprego, a fome, a violência. Por quê? Porque os nossos políticos, eles não estão preocupados com a situação da população brasileira. É só você verificar, eles só chegam perto do eleitor na época da eleição. Terminou a eleição, ele desaparece. Muda o telefone celular, muda de endereço. E aí quando a pessoa chega lá no gabinete do vereador, de um prefeito, de um deputado estadual, de um deputado federal, os assessores dizem que ele não está viajando. É aquela conversa. Porque, meus amigos, aqui no Brasil, a mentira, certo? Ela anda ao lado a lado com os políticos. Com todas as atividades, certo, que existem no Brasil, a mentira anda ao lado. É a mentira e a corrupção e a insegurança. Faz parte da vida cotidiana de todos nós. Por isso que eu digo, a situação do Brasil é vexatória e não vai mudar. Porque vamos ter uma eleição, certo? E os vereadores, os prefeitos, a classe política, eles estão se preocupando com a eleição. Aí eles não querem saber de resolver o problema, certo, do nosso país. Olha, o Brasil tem problema demais, meus amigos. É na saúde, é na educação, nas estradas, certo? Na segurança do cidadão comum, certo? No social, certo? É muita gente passando fome. Meus amigos, olha, eu tenho pena de certas pessoas que eu vejo na região metropolitana de Fortaleza. É incrível, mas é verdade. Eu acho que os políticos, eles não andam na cidade, eles ficam no gabinete, entendeu? E só vê o eleitor na época da eleição, certo? Ele chega lá no local de votação, aí dá um abraço, dá um tapinha nas costas, aí vai prometer, e depois que termina a eleição, certo? Faz a apuração, ele vira as costas para o eleitorado. Meus amigos, olha, eu conheço, eu sei o que é um político, eu sei que é um político brasileiro, mas é aquela história. Para mudar, depende de todos nós. Por isso que eu digo, outubro do corrente ano, vamos fazer algo para mudar a nossa vida, porque o Brasil está numa situação difícil. Esse governo que assumiu, certo? Que governou 8 anos, depois Dilma 6, somando foram 14 anos, muita corrupção, certo? Petrolão, mensalão, desvio de verbas públicas, certo? Ele liberou recursos para banqueiros, certo? Para as grandes empreiteiras fazer obras faraônicas na Cuba, na Venezuela, e o Brasil ficando para trás, porque quantas obras começaram no governo dele, no primeiro, e nunca foi concluído. É só promessa, porque é o seguinte, o presidente atual, Lula, ele tem uma grande virtude, é queixudo, queixo de jacaré. Agora, ele não tem instrução, acho que deve ter o 4º ano primário, mas para mentir, ele é doutor
em mentira, para prometer, certo? E o pior, que ele casa e batiza no Brasil e o Supremo Tribunal Federal faz vista grossa e ninguém vê. Ele pinta e borda, escolhamba todo mundo, fica falando mal dos outros países, entendeu? Criando um problema internacional e fica por isso mesmo, a classe política fica do lado dele, a justiça fica do lado dele, a Câmara Federal, o Senado Federal, por quê? Porque ele libera dinheiro, certo? Para deputados federais e senadores. Porque, meus amigos, o que movimenta a classe política é o dinheiro. Porque tem um ditado, todo mundo tem seu preço, mas a classe política, ela gosta de dinheiro e o dinheiro na mão de um político, ele cria corrupção. Por isso que eu digo, a corrupção, ela anda lado a lado com o político, a nível municipal, estadual e federal. É só você analisar aqui no estado do Ceará quantas famílias, certo, não tem o pai, a mãe e os filhos na política. Tem uma cidade aqui que o marido é chefe político de um partido, a esposa é prefeita de uma cidade do interior, o filho é deputado federal e a filha é deputada estadual. Aí tem outro que é prefeito lá em Sobral, o outro é senador da República, o outro foi candidato a presidente da República, ainda tem uma irmã que é deputada estadual. Nada fizeram. Lá em Sobral, se você chega lá, a cidade está do mesmo jeito. Não foi feito nada. Sobral melhorou através da iniciativa privada, das empresas que se instalaram por lá, aumentando mais. A obra do governo de Sobral, ninguém vê. É aquela história. Os vereadores, eles não fiscalizam os prefeitos, que era para fiscalizar. Os deputados estaduais não fiscalizam os governadores. E assim sucessivamente, vai passando de eleição, outra eleição, e fica para a próxima eleição, e o Brasil cada dia mais pobre, aumentando a fome, o desemprego, e ninguém resolve. Meus amigos, a situação do Brasil é uma situação que não tem nenhum político que possa resolver, porque ele não tem interesse. E agora, como é que nós vamos ficar? Porque os políticos, meus amigos, só gostam de prometer, mentir, e não realiza nada em prol da sociedade cearense brasileira. Meus amigos, é o que eu digo, através aqui da Rádio Terra FM, programa do dia, que tem a apresentação e a direção deste amigo de vocês, Dorival Lima, porque meu compromisso é com os nacionalistas do meu país. E eu quero mandar um abraço para todos os meus ouvintes do Brasil e do mundo. Eu peço a você que você pegue o link da Rádio Terra e clique lá, tem os sinos em preto, você clique, porque aí quando eu estiver fazendo o programa, você recebe simultaneamente. Vamos fazer uma dobradinha, porque eu estou aqui nos estúdios da Rádio Terra FM, trazendo as notícias, porque nos jornais não adianta. Você pega um jornal, o que é que tem lá? É só golpe, é os governantes mentindo, certo? É a classe política mentindo, certo? E agora, com esse negócio de golpe para aqui, golpe para lá, eles fazem isso exatamente o tempo passando, certo? Eles não vão fazer nada a nível estadual, porque o governo do estado, certo? É o Mano de Freitas, ele assumiu, não fez nada. Agora, é só gastando, tirando empréstimo. Agora, para onde é que vai esse dinheiro, nós não sabemos. Porque o estado do Ceará continua do jeito que ele recebeu do governador anterior. E é o que eu digo, está difícil. E quando Lula recebeu o governo do Jair Bolsonaro, ele recebeu o país com dinheiro no caixa. E hoje, ele liquidou o saldo do caixa. Hoje o Brasil está devendo, está endividado, ele está devendo a receita, certo? Futura. Porque ele é gastando, viajando, prometendo. Você não vê uma obra. Agora, para conversar e mentir, ele é especialista. E ainda mais tem o apoio, certo, da classe radiofônica, da televisão, dos jornais, porque a imprensa marronzeira do nosso país, uma parte dela está a serviço
do governo do PT, certo? Porque o PT é especialista em mentir. E a revista Isto É disse no passado que o PT é uma organização criminosa. E o pessoal do MST é invadindo fazendas, sítios, propriedade em todo o território brasileiro. Agora, só não invade em Goiás, em São Paulo, certo? Minas Gerais e Santa Catarina. Porque lá os governadores tomam as providências. Mas no resto do país, eles invadindo fazenda e propriedade. E cadê as nossas autoridades? Cadê o Supremo Tribunal Federal? As coisas acontecendo e ele não toma providência. Meus amigos, as Forças Armadas, a Polícia Federal, ambas estão a favor, certo, do Lula. Está trabalhando de acordo com o governo atual e o Supremo Tribunal Federal. E as facções se alastrando no Brasil, certo? Não são desarmados. Agora o cidadão de bem que tem uma baladeira, que tem um revólverzinho 32 para defender a ele e a sua família, a sua propriedade, é perseguido, é desarmado. Porque Lula quer desarmar toda a população brasileira. Qual é o objetivo? Para ele implantar o comunismo no país. Porque ele implantando o comunismo, meus amigos, aí a situação da população vai ficar vexatória. Porque todo o patrimônio da população brasileira vai passar para o governo comunista. E nós vamos ter só uma refeição, nós não podemos sair do país, certo? Ele vai cancelar os passaportes de todo mundo. E aí, meus amigos, o sistema de comunismo você já viu. É o regime mais criminoso que já inventaram na face da terra. Por isso que eu digo, vamos combater o comunismo. Porque o Brasil tem que ser o sistema de presidencialismo, nós temos que defender a nossa Constituição, as nossas empresas, certo? A nossa sociedade, as nossas religiões, porque e os nossos bons costumes, porque Deus criou o homem e a mulher. Não existe o terceiro sexo, até na vida animal, só existe a fêmea e o macho. Por isso que eu digo, a lei celestial, nós temos que obedecer criteriosamente, porque Deus criou o universo e deu a todos nós o direito de escolher o melhor. Deu livre arbítrio. Agora nós temos que fazer a nossa parte, certo? Nós temos que ser honestos para com o nosso país, certo? Ser honesto com toda a sociedade, fazer a nossa parte, porque o Brasil é uma cidade constituída de cidadãos do bem e nós não podemos aceitar o comunismo. Nós temos que conviver democraticamente, em harmonia, respeitando os três poderes, mas nós não podemos deixar um poder mandar em todo mundo, porque atualmente quem manda no Brasil de ponta a ponta é o Poder Judiciário. O Poder Judiciário manda nos demais poderes e eles é que diz, porque eles não foram eleitos, eles foram indicados pelos presidentes do passado e agora, recente. Porque quem elege os vereadores, os prefeitos, os deputados estaduais, governadores, deputados federais, senadores, presidente da República, é o eleitor. E o Supremo Tribunal Federal, eles foram indicados, eles são os guardiões da Constituição Federal Brasileira. E não é a função deles mandar prender, certo? Perseguir ninguém, modificar as leis, criar leis, alterar as leis e dizer o que nós temos que fazer. Porque todo mundo tem um livre-arbítrio, todos nós sabemos dos nossos direitos e nossos deveres. Agora, nós temos o direito de criticar, de, como é que se diz, opinar, porque um Brasil, certo? Aqui é democracia. Nós temos a Constituição e todo mundo tem o direito de, como é que se diz, opinar e dar a sua opinião. Meus amigos, programa do dia aqui na Rádio Terra FM Calcaia. Ontem não teve programa, que deu um problema aqui nos estúdios, mas o nosso engenheiro Alan Davis
veio e resolveu. Nós estamos tentando melhorar. Eu peço aos meus ouvintes e seguidores que se inscrevam na Rádio TFM, porque o nosso compromisso é informar em tempo recorde o que acontece e nós temos que opinar para abrir a mente, certo, do eleitor, dos ouvintes, porque nós temos que defender o nosso país acima de tudo. Ame o Brasil, defenda os nossos interesses, porque comunismo jamais nós poderemos aceitar, porque o Brasil é uma nação e nós temos que viver coletivamente com a democracia, com o sistema de presidencialismo. Nós temos o direito de votar, de falar, de opinar, dentro da responsabilidade, porque a classe política, eles querem tampar a boca da população brasileira, mas nós não podemos aceitar, porque a ditadura eles querem implantar no Brasil. Ditadura jamais. Nós temos que viver com harmonia, respeitar todo mundo e respeitar a nossa Constituição e toda a população brasileira. Então, meus amigos, uma boa noite e que Deus ilumine a população brasileira e vamos pensar no bem-estar. Espero que amanhã a situação esteja bem melhor. Muito obrigado, boa noite, fui!